Tá difícil demais? Tá se sentindo solitária, solitário? Tá se sentindo enfraquecido? Tá se sentindo muito mais pesado do que parece? Tá difícil? Bom, eu quero te convidar a não usar mais essa frase, é difícil, está difícil. Olha, como diz aqui no livro Campo de Batalha da Mente, o livro de Joyce Meyer que estamos fazendo, a série Sublinhados Comentados, aqui diz assim, as coisas ficam difíceis quando estamos tentando fazê-las independentemente, sem nos apoiarmos e confiarmos na graça de Deus. Tudo aquilo que você for fazer e colocar esperança em você mesmo, tudo aquilo que você olhar para você, para a circunstância de você está muito difícil. Olha, levar minha vida sozinha está muito difícil. Às vezes você pode estar divorciada, divorciado, e pode estar no momento onde centraliza em você muitas preocupações, ou muitas coisas para fazer, ou muitas responsabilidades sobre a sua família, sobre filhos. E eu que te pergunto, será que você tem repetido muitas vezes o quanto isso é difícil? Ou talvez é no seu casamento, ou talvez seja na sua situação financeira. Será que você tem usado essas palavras constantemente? Nossa, tá muito difícil, tá difícil. Sinceramente, essas palavras fazem com que você dê o foco errado para sua mente. Você passa a focar no problema e não na solução. E essa é mais uma mentalidade de deserto apontada aqui no livro. Nessa mentalidade, número 3, diz o seguinte: por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Se esse é um clamor do teu coração, de querer que as coisas se tornem mais fáceis e se você tem dito que você não pode aguentar que as coisas estão muito difíceis, essa é uma mentalidade de deserto. Olha, em Deuteronômio 30:11, a palavra de Deus diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Nem está longe de ti. A palavra afirma que os mandamentos, que aquilo que Deus tem declarado, que é aquilo que é para a gente seguir, não é demasiadamente difícil. Nós que declaramos, nós que assumimos um peso que às vezes não tem, a nossa mente acredita. Lembra em Provérbios 23:7? Se você imagina, assim é. Então, se você imagina que está difícil, assim é. Aí você pode me dizer, mas Ellen, se você ouvir a minha história... E, gente, tem muita gente que tem contado sua história para mim. E eu quero que você coloque amor nas minhas palavras agora. Eu realmente tenho compaixão do que está acontecendo com você. Eu realmente, tem gente que eu até me dói, me pesa o coração. Eu coloco algumas pessoas diante de Deus, mas eu quero te falar... Para te ajudar, coloque amor nas minhas palavras, ter dó de você mesmo, olhar para você com um peso, essa posição que Deus te deu, vai fazer com que você fique no deserto. Se você olhar para essa posição que você está agora, de repente uma responsabilidade muito grande, de repente você se vê à frente de um projeto onde você acha que é muito difícil. De repente, você se vê olhando diante de pessoas que estão sendo inconsequentes, irresponsáveis. E aí você fala, mas são elas, não sou eu. E para mim está difícil lidar com isso. Eu quero te convidar a olhar para essa situação e falar, peraí, essa situação não é para eu passar reclamando que está difícil, porque se a palavra de Deus disse que aquilo que vem do Senhor, que o mandamento que Ele ordena não é demasiadamente difícil, nem está longe de mim, de poder fazê-lo, e que não há carga maior do que possamos carregar, então quer dizer que isso que eu estou passando é uma confiança
de Deus sobre mim. Eu quero te encorajar a olhar que se Deus está olhando para você, está confiando a você passar por esse momento, é porque Ele sabe que você tem forças suficientes para passar por isso, para atravessar essa fase da sua vida ganhando forças, treinando seus músculos emocionais, seus músculos espirituais. Porque se você não passasse por isso, qual que era a tendência? Você ser independente, confiar em si mesmo e não na graça de Deus. É importante você estar certo de onde quer que Deus a conduza, Ele é capaz de guardá-lo. Ele jamais permite que nos sobrevenha mais do que podemos suportar, é o que está em 1 Coríntios 10:13. Seja o que for que ordenar, Ele paga por isso. Nós não precisamos viver em luta constante se aprendermos a nos apoiar em Deus. E aprendermos isso continuamente, não é uma única vez. Não é porque uma vez você se apoiou em Deus, você acha que agora você está apoiado. Não, continuamente a nossa mente precisa trazer a consciência de estar vez após vez, nos colocando em dependência de Deus, trazendo à nossa mente a consciência de fazer isso. Porque só nele continuamente vamos ter a força de que precisamos. Como diz aqui no livro, se você souber que Deus lhe pediu para fazer alguma coisa, não volte atrás apenas porque fica difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, gaste mais tempo com Deus. Descanse mais nele e receba dele mais graça. Olha lá em Hebreus 4,16 sobre isso. Sabe, do povo que estava no deserto seguindo para a terra prometida, a maior parte seguiu achando tudo muito difícil o que Deus estava fazendo para eles. Eles estavam constantemente em reclamação, murmurando e achando difícil demais aquele caminho. A maioria das pessoas que quer entrar na terra prometida, elas acham ainda que, além das coisas tendo que ser fáceis, já porque Deus prometeu teria que ser fácil, ainda acham que não vão ter mais lutas. Olha, se você ler o que aconteceu depois que os israelitas atravessaram o Jordão e entraram na terra da promessa, então você vai ver que ainda eles passaram por uma batalha atrás da outra. Mas a questão é que eles venceram todas as batalhas, na força de Deus e na direção de Deus. E você pode me perguntar, mas puxa, Ellen, Deus conduziu esse povo por uma rota muito mais longa e mais difícil. Se tinha uma rota mais curta, se tinha uma rota mais fácil, por que Deus não levou esse povo por batalhas que fossem mais curtas? Por que Deus não levou eles por um lugar que chegasse mais rápido na terra da promessa? Gente, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E Deus sabia que esse povo não estava pronto para as batalhas que enfrentariam quando possuíssem a terra. Gente, Deus se importava com eles. E sabia que se Deus permitisse que o povo passasse pela rota mais fácil e estivessem despreparados, a tendência é que eles iam voltar correndo para o Egito. Muitas vezes nós, se não passarmos pelo deserto que nos faz crescer, pelo deserto para aprender a ter a condição, a mentalidade correta para quando chegar na terra da promessa, ganhar todas as batalhas, porque aí você já vai estar preparado por Deus para depender dele, porque o deserto é o lugar que nós aprendemos a depender totalmente de Deus, porque no deserto nada acontece, nada frutifica e você fala, puxa, realmente na força do meu braço não dá certo. Você que está me ouvindo, eu quero te perguntar, quanto que você paralisou na vida porque decidiu fazer as coisas do seu jeito?
Aonde você tem chegado fazendo as coisas apenas do jeito que você pensa que é certo? Sinceramente, já não é a hora de abrir mão do seu jeito de pensar? Já não é a hora de você sair do trono das suas decisões e deixar Jesus sentar e colocar diante dele o que fazer e pedir a direção e deixar que ele dirija, não nos teus sentimentos, que são falhos. A Bíblia diz em Jeremias 17 que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Ele se desespera para me corromper e te corromper. O seu coração não é, todo mundo fala, ouve o seu coração, não ouve, não. O seu coração você deve guardar, deve cuidar, zelar, é a sede das suas emoções, e se nossas emoções são corruptas, se for depender da nossa natureza caída, a gente vai sempre para as emoções negativas. E é quando você declara que é difícil, você está indo, se inclinando para as coisas da carne, para as coisas de morte, para pensamentos ruins e errados e negativos, que vão te levar para as coisas da carne, que vão te levar para a morte. Presta atenção, quando você fala que está difícil, você fica mais forte e confiante ou você fica mais fraco e desanimado? Se fica mais fraco e desanimado, é interessante você continuar, é inteligente, emocionalmente falando, você continuar declarando que as coisas estão difíceis? Ou está na hora de você tirar isso da sua boca, tirar o problema dos teus olhos? Para de falar do teu problema, porque quanto mais você fala do problema, ele vai aumentando, é como se você estivesse nutrindo ele. Agora, você já sabe do problema, não sabe? Então, gasta tempo, investe tempo pensando nas soluções. Quem são as pessoas que você pode andar, que vão ser mais positivas e que estão mais peritas em falar da palavra de Deus e de pensar como Deus pensa, para você andar mais com elas? Quais são os livros que você pode ler? Qual o horário que você pode se aprofundar na Bíblia? Quais cursos você pode fazer para seu desenvolvimento pessoal, para sua inteligência emocional? Às vezes você gasta com um salão o que você poderia estar investindo no seu emocional. Eu vejo gente que paga para fazer cabelo, para fazer, paga em celular, mas quando vai fazer um curso acha caro. Quando vai investir em si mesmo para fazer um seminário, um congresso, um coaching, para viajar em algum lugar, acha caro. Mas espera aí, a Bíblia não diz que é para você buscar o conhecimento mais do que o ouro e a sabedoria mais do que a prata? Se a Bíblia disse, por que tem outras coisas que você busca mais do que esse seu próprio desenvolvimento? Parabéns para você que tem ouvido os áudios. De certa forma, você já tem decidido. Mas quais outras decisões você também precisa decidir? Em pagar um preço de tempo, de energia, de investimento de dinheiro mesmo, para você crescer emocionalmente? Pensa sobre isso, tira a palavra difícil da sua boca, se relaciona também com pessoas que estão melhor que você no pilar espiritual, em outras áreas da tua vida, com o intuito justamente de você não falar com as pessoas que têm a mesma mentalidade de deserto, de focar na solução. Pessoas positivas que focam na palavra de Deus e com a palavra de Deus vencem. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, Coach Cristã, e nós estamos nessa jornada de abrir mão da mentalidade de deserto e vencer no campo de batalha da mente. Um beijo e até o próximo áudio.